E aí, galera, bom dia. Tamo junto. Galera, só pontuando para vocês aí, e pelo nosso. Eu vou dar lá em física, né, que está mais tranquilinho para a gente. A gente está terminando a mecânica, morada da física, e que o nosso cronograma, de acordo com o material do Descomplica, tinha aqui. Nossa, redução, isso aqui foi tudo nada. Agora, estequiometria a gente acaba. Vamos falar de soluções, tá? Soluções. Na nossa próxima aula de amanhã, a gente já começa a falar de soluções. Então, amanhã a gente vai falar de, primeiro, de dispersões, no geralzão, de dividir e tal. Depois nós vamos para curva de solubilidade, unidade de concentração, classificação, unidades. Então, essa semana a gente mata isso aí, tá? Aí, a semana que vem, a gente fala de diluição, misturas e mistura de soluções com reação química. Tá? Então, acredito que na próxima semana a gente conclua tudo isso aqui. Eu vou até marcar aqui já como concluído que a gente, no mês de julho, primeira semana que vem, já mata isso aqui. Tudo. Tá? E aí, depois do nosso recesso, nós vamos ficar aqui para propriedades coligativas e termoquímica. A gente está caminhando, está tranquilo. Com essas 3 aulas semanais, vamos fazer um monte de coisa. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar, então, a química geral agora. Vamos fechar a química geral. Galera, nós já trabalhamos dentro nós já pegamos dentro da estequiometria, trabalhamos com várias situações. Se vocês olharem aqui, nós já pegamos em relação mol-mol, mols-massa, massa-massa, número de Avogadro-massa, que é quantidade de partículas. Nós pegamos número de partículas, pegamos envolvendo volumes, trabalhando com densidade, né? Transformamos densidade em massa, massa em densidade, essas coisas. Agora nós vamos trabalhar envolvendo volume molar, né? Envolvendo volume molar, que é 22,4 litros. Então, quer dizer que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atmosfera e 273 kelvins, tá? Ocupa um volume de 22,4 litros. Show? E aí ele fala para a gente, conta uma história, depois a gente vê isso aqui, nós vamos ver o que envolve problemas consecutivos, reagente limitante, né? Hoje fala sobre reagente limitante e grau de pureza. A gente consegue terminar tudo isso hoje. Vamos tentar ser um pouco mais dinâmico. Então vamos lá. Galera, então ficou assim, ó. A sacarose é metabolizada pelos animais, sendo uma das principais fontes de energia para as células. Esse metabolismo ocorre durante a respiração, formando gás carbônico e água como produtos. Balancei a equação acima e calcule quantos litros de dióxido de carbono são gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu preciso fazer é balancear. Lembra da regra do macho, né? Então, carbono 12, para ter 12 carbonos, tem que colocar um 12 aqui na frente. Oxigênio, hidrogênio agora 22, para ter 22 aqui, tem que ter um 11 aqui na frente. Agora, vou balancear o meu quantidade de oxigênio. 24 mais 11, 33. 35. Aqui já tem 11, está faltando 24. Então, quer dizer que tem um 12 aqui na frente. Então, a relação mol entre quantidade de matéria e quantidade de matéria entre a sacarose, que é o que ele está trabalhando, quantos litros de dióxido de carbono serão gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Então, ele quer uma relação de massa, volume molar. Então, ele quer, a gente tem que chegar a trabalhar, transformar o que eu tenho aqui em uma massa. Porque ele quer uma relação massa-volume molar. Ele quer essa relação. Então, o que eu tenho nesse meu balanceamento? Eu sei que 1 mol de sacarose produziriam 12 mols
de CO2. Tá? Isso eu sei do meu balanceamento. Mas e se o mol são os gramas? Né? São quantos gramas esse mol de sacarose? Aí eu preciso calcular a massa da sacarose. Tá? Assim, de tanto trabalhar com exercício de sacarose, eu já sei que a massa dela é 342. Mas aí vocês terão que fazer, né? 12 vezes 12, 144. Vamos somar aqui. 22 vezes 1, 22. E 16 vezes 11, 176, que é 160 mais 16. Então, aqui eu tenho 10, 12, vai 1. 5, 7, 7, 14, vão 1. 1 mais 1, 2, com 1, 3. 342. Então, quer dizer que a minha regra de 3 fica restrita a isso aqui. Eu sei que 342 gramas de sacarose, né, de C2, C12, H22, O11, produzem para a gente 12 vezes o mol na CNTP 22,4. Deixa eu apagar essa outra parte aqui que está me atrapalhando. Apagar aqui logo. Vou apagar aqui também. Vou apagar isso aqui também, que isso aqui foi o meu rascunho. Isso não faz parte do meu cálculo, tá, gente? Quem vai fazer discursivo aí, cálculo de massa molar, nem coloca lá, porque você é avaliado em nada, porque é o mínimo que você sabe fazer. Não pode. Então, beleza. 12 vezes 22,4 litros de dióxido de carbono. Está aqui. Se eu usar só 20 gramas, que volume que eu vou produzir de dióxido de carbono? Pronto. Eu tive uma relação massa-volume. Gente, quem quiser multiplicar ali, a 12 vezes 22,4, multiplica. Quem não quiser, não precisa. Tá, gente? Quem não quiser, não divide. 342, eu coloquei 24, 342 aqui. Deixa eu acertar aqui. Aí, gente, olha só. Se for numa prova objetiva, 342. Se for numa prova objetiva, provavelmente, se você fazer isso aqui, ó, já vai achar a resposta bem próxima. Ó. 342 dividido por 20 dá 17. Então, é só você dividir esse lado aqui com 17. Você vai achar o valor de x. Então, você vai pegar x e dividir por 17, você vai achar o valor de x. Então, pega esses dois caras aqui, ó. Aí você escolhe, se multiplica primeiro, depois divide por 17. Se divide por 17, depois multiplica o resultado. Você que sabe, tá? Se você fazer assim, vai deixar a resposta bem próxima do ideal. Vou pegar minha calculadora aqui para a gente ganhar tempo. Nosso objetivo aqui, como eu disse para vocês, não é nem a parte matemática da história. É entender como é que eu fiz os nossos processos. Então, ó, 12 vezes 22,4 vão dar 268,8. Dividido por 17, deu 15,8 litros. Perfeito? Ah, professor, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer o passo a passo. 342x é igual a 12 vezes 22,4 vezes 20. 5.376. Então, quer dizer que x vai ser 5.376 dividido por 342. Eu achei assim. Você acha que numa prova eles vão colocar 15,7? Não, pô, claro que não. Vão colocar 16. Aproximadamente 16 litros. Então, esse meu caminho aqui foi um caminho mais rápido, é mais acabou. Né? Eu enxerguei que 342 dividido por 20 vai dar 17. Seria 17,1 aproximadamente. Tá? Pô, fiz mais rápido, pô. Mais rápido, ó.
muito mais rápido do que eu fazer usando esse caminho tradicional, tá? Galera, vamos fazer agora, assim, o Enem já caiu algumas questões dessa, tá, gente? A estequiometria do Enem está muito relacionada com soluções, tá, gente? É muito mais relacionado às soluções do que só aqui estequiometria. Então, nós estamos trabalhando aqui, que eu vou aplicar de novo lá em mistura de soluções, tá? Lá em soluções, quando eu misturar solutos que reagirem entre si, eu vou precisar de estequiometria. Tá? Então, eu vou usar de novo a estequiometria lá para... Por que a gente fala que estequiometria não é uma matéria, é uma ferramenta. É uma ferramenta química de resolução de problemas. Gente, em 2,8 kg de óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem, foi adicionado água formando hidróxido de cálcio, usado para pintar a parede. Após a sua aplicação, transformou-se em uma camada dura pela reação química do gás carbônico existente no ar, formando carbonato de cálcio. A massa de sal obtida é aproximadamente igual a... Então, vamos ver. Então, eu tive duas reações. Uma reação 1 foi quando o óxido de cálcio reagiu com água, né? Reagiu mais H2O, formando o hidróxido de cálcio. Se eu não sei do nome chegar à fórmula, essa questão já torna uma questão que resolver, tá? Galera, balanceamento aqui, ó, um cálcio, dois oxigênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios. A minha reação 2 foi essa aqui. Esse mesmo cara reagiu com dióxido de carbono, produzindo, segundo ele, carbonato de cálcio. Ca. Vou fazer esse cara. Se você não sabe da fórmula do carbonato, também já errou. Já foi embora a questão. Então, vamos fazer o balanceamento? Nós temos que fazer o nosso balanceamento dessa equação, então. Tá? Gente, o carbonato, ele vem desse ácido aqui, ó, H2CO3. Então, ele perde esses dois hidrogênios, então ele vai virar o CO3, 2 menos. Como o cálcio tem NOx fixo da família 2A, então vai ficar mais 2. Então, mais 2 e menos 2, corta, acabou. Quando eles são iguais, eu não preciso adicionar índice atômico. Vamos balancear? Então, olha só, regra do macho, né? Um cálcio aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. 3 oxigênios aqui. 3 oxigênios aqui. Caramba, agora deu merda pra gente. Se eu tenho 3 oxigênios de um lado e tenho 4 do outro, então agora ferrou. E aí nós vamos ter que fazer um balanceamento, então, aqui, então. Ah, professor, então, aqui é por tentativa, ou pode usar o método algébrico, vocês que mandam. Ah, professor, eu quero usar o método tentativo, então vamos tentar. Ah, então eu vou ter que aumentar aqui, vou colocar 2 aqui. Se eu colocar 2 cálcio aqui, tem que colocar 2 aqui. Aí eu vou ter 2 carbonos. Ih, professor, deu merda então, hein, professor? Porque agora eu passei a ter quantos aqui? Agora, 2 cálcios. Ó, professor, deu ruim pra gente. Vamos usar o método algébrico então, professor? Vamos usar o método algébrico. Se vocês agarrarem e falarem assim, não, professor, nossa, que merda, deu um problemão. Por quê? Quando a gente multiplica por 2 aqui, ó, se eu colocar 2 cálcios aqui, automaticamente, o que acontece aqui, gente, pra gente, se vocês pararem para analisar? Ó, coloquei 2 cálcios e colocar 2 aqui também. Aí aqui eu passei a ter, ó, 2 vezes 2, oxigênio, 2, mais 2, 4, mais 3, 6. Só que, olha só, eu passei a ter 2 carbonos. Professor, o que está errado aqui? Você esqueceu lá, você esqueceu lá a sua introdução, porque não forma só carbonato de cálcio. No texto não está dizendo isso, forma água também. Você tem que lembrar que óxido ácido, quando reage com base, formando sal e água. Se você não lembrou disso, perdeu a questão.
não vai ter como balancear. Você fala, meu Deus, professor, eu não consigo fazer, claro. Lembra que eu te falei? A base lá, ó. A base lá. Aquela base de nomenclatura, a base de reações, ela é fundamental para você. Se torna uma questão sem solução. Se eu não sei nomenclatura e se eu não sei as propriedades, perdeu o Playboy, já era, não vai fazer. Aí o cara fala para mim, professor, estequiometria é tão difícil. Não é que estequiometria é difícil. A sua base que está sendo insuficiente para você resolver a sua questão. Porque esse cara aqui, eu até coloquei aqui para ver se alguém lembrava disso. Ó, ele é um óxido ácido. Se ele é um óxido ácido, ele reage com base, formando sal e água. Sal e água. Ah, agora, professor, agora eu consigo balancear. Agora você consegue, professor? Agora eu consigo. Ó, um cálcio, né? Um carbono, um carbono. Hidrogênios, dois hidrogênios. Oxigênios, quatro oxigênios. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar, claro que nem sempre será assim tão tranquilo, mas se não for, suponhamos, vamos supor, que aqui tivesse, eu tenho esse cara e quero produzir esse cara. Suponhamos que aqui eu não conseguisse cortar esse cara aqui, ó. Suponhamos que aqui, esses dois que eu estou circulando, suponhamos que aqui fosse duas vezes, 2 mols desse. Eu teria que multiplicar minha equação de baixo por 2 para eu cortar, tá claro? Sim? Então eu tenho que transformar os índices das substâncias de um produto e do meu reagente, eles serão anulados. E eles só podem ser anulados se eles tiverem os mesmos coeficientes estequiométricos. Então essa multiplicação nós temos que saber. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, galera, ó. Olha o que eu vou fazer. Como eles são iguais, a gente vem aqui, ó, e senta a ripa aqui, ó. Cortou, 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 cortou. Então quer dizer que tudo que ele me disse ali se resume à reação da minha cal virgem com dióxido de carbono produzindo o carbonato. Você nem precisa se preocupar com o balanceamento, que se as duas estão balanceadas e eu só posso cortar esse cara com esse porque eles têm os mesmos coeficientes estequiométricos. Se tiverem diferentes, você vai ter que transformar. Eu cortei a água aqui com a água aqui porque eles têm os mesmos coeficientes. Se não tivesse, eu teria que cortar. E na impossibilidade de cortar, suponhamos que é 2 e aqui fosse 1, sobraria aqui, ó, uma água. Eu colocaria aqui H2O. Suponhamos, tá? Quem fez uma pergunta? Pergunta não, foi bom dia ainda. Então, deixa eu apagar esse 2. Opa. Apaguei o 2 aqui e vou apagar a molécula da água aqui também. Galera, tudo que eu fiz aqui... Opa. Tudo que eu fiz aqui foi para achar minha equação geral. Agora que ele pergunta, ó, foi usado 2,8 kg de óxido de cálcio, que é esse cara aqui. Aí ele quer saber o seguinte, a massa de sal obtida, essa massa aqui. Então, a minha relação é essa aqui. Deixa eu apagar esse cara. A minha relação é essa aqui, ó, 1 mol de cal virgem produz 1 mol ó, 1 mol de cal virgens vão produzir 1 mol de CaCO3. Show? Fechou? Agora, só que eu quero essa relação de massa-massa. 1 mol desse cara, ó, o cálcio é 40
40 mais 16 são 56 gramas. 56 gramas desse cara vão produzir 48 mais 12, 60 mais 40, 100 gramas desse cara. 56 desse e 100 gramas desse. Se eu usar 2.800 gramas, que é 2,8 quilos, quantos que eu vou produzir? X. 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 É. Professor, aumentou quantas vezes aqui? Quantas vezes aumentou? 56 para chegar a 2.800. Quantas vezes? Quantas vezes? 50 vezes. 50 vezes. Aumentou 50 vezes. Então quer dizer que aqui também tem que aumentar quantas vezes? 50 vezes. Então quer dizer que X vale 100 vezes 50. Então X vale 5.000 gramas. Ou seja, 5 quilogramas. Se quiser fazer pelo método tradicional, faz x vezes 56, 56x. 2.800 vezes 100, vão dar aí 280 mil. X vai ser 280 mil dividido por 56. Pegar qualquer... ter uma ideia. Ó, 2.800 vezes 100, 280 mil. Dividido por 56, 5.000 gramas. Escolhe o método de vocês. Essa dica aqui é para aumentar a velocidade de resolução. Reagente limitante. O reagente limitante, gente, ou reagente em excesso, a ideia de resolução é a mesma, tá? Porque agente limitante é alguém que eu tenho menos e o outro tem mais. Se alguém está limitando, é porque o outro está em excesso. Então, se eu entender o que é limitante, eu já entendi o que é excesso, tá? Então, reagente limitante é aquele reagente a quantidade de produto. Quer dizer que todo mundo vai estar a mais do que precisava, e só que um dos meus reagentes está numa quantidade que não acompanha os outros. Então, ele está na quantidade inferior. Então, quer dizer que ele está limitando que a minha reação produza mais produtos. Então, ele pode ser produzido na reação. Significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para, mesmo tendo ainda esses outros reagentes. Ela parou, então quer dizer que esses meus reagentes foram adicionados a mais do que deveriam. Quer dizer que os outros estão em excesso. Perfeito? Cara, eu trouxe um exemplo bem simples para a gente entender o conceito do que é limitante e do que é excesso. A gente vai ver reagente limitante, grau de pureza, lá em soluções. A gente vai fazendo soluções, por exemplo, soluções de precipitação, soluções de neutralização. A gente vai ver quem está em excesso e quem está limitando. Aqui é para ter ideia. Considere a seguinte reação corretamente balanceada. Ele já balanceou para a gente. Tá? Não precisa preocupar com o balanceamento. Determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação. Quando 5,52 gramas de sódio reage com 5,10 gramas de óxido de alumínio. Perfeito? Então vamos lá. Quem é que está em excesso e como é que eu vou saber quem é que está limitando a minha reação? Deixa eu fazer mais um slide aqui rapidaço. Eu pausei aqui, eu vou dar um ESC. Não vai sair. É porque eu queria... Deixa eu voltar aqui. Eu vou criar um outro slide aqui, desse aqui, porque eu vou fazer 3 slides desse mesmo slide. Então, esse aqui é o meu principal. Esse aqui eu vou tirar a minha pergunta B para poder eu responder só A. E desse aqui eu vou tirar minha A
Vou responder só B. E B e C, eu acho que dá os dois aqui. Vamos lá. Só para poder... Então, vamos responder só a princípio. Determine o reagente limitante e o reagente excesso dessa reação. Então, vamos lá, gente. Ó, eu não dei as massas aqui, mas na prova vocês vão ter as massas atômicas dos seus respectivos elementos. Então, eu sei que 6 mols desse cara reage com 1 mol de óxido de alumínio. Está aqui no meu balanceamento. 6 mols desse cara tem que massa? 6 mols desse cara tem 6 vezes 23, já que a massa atômica do sódio é 23. Então, quer dizer que eu posso falar que 6 vezes 23 gramas do sódio reage com o alumínio é 27, 54 mais 48. 62. Opa, mais 48. 12, vão 1, 9, 1, 10, 102 gramas. DL2O3. Tá aqui. Então, isso foi... rascunho aqui. Isso é o que a minha reação me deu. Deixa eu multiplicar logo aqui. 23 vai dar 120 mais 18, 138 gramas. Então, aqui 138 gramas. Professor, da onde que você tirou esses 138 gramas? 138 gramas foram 6 mols vezes 23 gramas por mol, que é a massa atômica do sódio lá na tabela periódica. Suponhamos que o exercício me deu todas essas informações. Me deu a massa do alumínio, que é 27, me deu a massa do oxigênio, que é 16. Então, esse 102 é 27 vezes 2, mais 16 vezes 3. Então, 54 mais 48. Sim? Galera, o que ele usou? Ó, ele está usando 5,10 gramas de óxido de alumínio. E está usando 5,52 gramas de sódio. Perfeito? Ele quer saber assim, determine o reagente limitante e o reagente em excesso dessa reação. Eu, particularmente, já estou enxergando aqui que o 5,1 é um submúltiplo de 102. É mais fácil, né? Sim, teoricamente, está sendo mais fácil. Se bem que 138, o 5,52 também é múltiplo também, né? De submúltiplo de 5,52. Também é. Mas eu quero que vocês entendam que eu vou pegar aqui ó, o 5,1 e vou o 102, para ficar melhor, e vou dividir por 5,1. Ou, se vocês preferirem, né, eu vou dividir para saber quantas vezes que eu dividi esse cara aqui. Então, vou apagar aqui e vou colocar aqui, ó, 1020, dividido por 51. Então, aqui, ó, vão dar 2. 2 vezes isso aqui vai dar 102, sobra 0, 0, 20. Então, quer dizer que aqui, ó, foi dividido por 20 vezes. Dividido por 20. Então, quer dizer que esse cara aqui também deveria ser dividido por 20. Porque se ele não fosse dividido por 20, suponhamos que essa divisão aqui, eu tive algo... professor, não deu 20 não, vamos ver. 138 dividido por 5,52. Então, aqui, ó, 2 casas após a vírgula, vou cortar aqui. Já vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. Está, vou ficar preso em 138 dividido por 5,52. Deu 25. Então, quer dizer que esse cara aqui, pelas minhas proporções estequiométricas inteiras, eu teria que ter usado 138. Só que suponhamos que eu estou vendo uma reação, aí eu não tenho 138.
eu tenho 5,52. Então, o que é 5,52 de 138? É algo 25 vezes menor. Eu não posso diminuir só um dos reagentes. Se um foi... Lembra das proporções constantes? Se eu tenho 25 avos da massa de sódio, eu tenho que ter 25 avos também da massa do óxido de alumínio. Então, eu não deveria ter 5,1. Eu teria que ter pego 102 e dividido por 25. Eu deveria ter 4,08 e não essa massa aqui, ó. Eu deveria ter 4,08. Porque se eu usei 25 avos da massa de um, eu vou ter que usar 25 avos da massa do outro. E vou produzir 25 avos da massa do outro e 25 avos da massa do outro. As proporções são constantes. Se eu dobrei a quantidade de um, o outro também tem que ser dobrado. Se eu tripliquei, tem que ser triplicado. Então, se eu uso múltiplos, mesmo submúltiplos, tem que ser para todo mundo. Então, quando eu quero saber quem é reagente em excesso, quem é reagente limitante, basta eu fazer meu balanceamento e vejo as proporções de um. Todo mundo tem que ter a mesma proporção. Aquele que eu usei uma proporção maior, então, por exemplo, professor, eu estou usando 20 avos de óxido de alumínio, tem problema? Tem. Vai sobrar alumínio. Você deveria usar 25 avos, não 20 avos. Então, sobrou alumínio. Então, quem é meu agente limitante? Quem é que tem em menor quantidade? Quem é que vai acabar primeiro? O meu sódio. Eu usei 25 avos de sódio, enquanto eu usei 20 avos de alumínio, de óxido de alumínio. Então, logo, o meu reagente limitante, quem é? Sódio. E quem é meu reagente em excesso? O alumínio. Qual é a massa em excesso de alumínio? Se eu pedisse para que saber, professor, quanto que vai sobrar? É fácil. Olha, eu usei 5,1 e eu só precisava de 4,08. Logo, eu tenho 1,02 gramas de óxido de alumínio sobrando. Se eu quisesse transformar isso em mol, era só 102 gramas é um mol, 1,02 gramas seriam quantos mols? Então, eu teria 0,01 mol sobrando aí de óxido de alumínio. Eu quero saber se eu fui claro como que a gente determina o reagente em excesso ou reagente em limitante. Como é que eu fiz as proporções? Eu estou usando a lei de Proust. Os elementos se combinam em proporções constantes. Foi claro como eu achei as proporções? O que 5,52 é em relação a 138? 25 avos. Então, quer dizer que o 102 também deveria ser 25 avos. E eu calculei, deu quanto? 20 avos. Beleza, Natália. Então, vamos agora para a letra B. Também. Poderia fazer também. Poderia. Aí não seria como excesso, Cauê. Seria como se estivesse faltando. Se eu dividisse 138 por 20, daria o quê? Daria 138 por 20. Vou dividir 66, alguma coisa, né? Ó, 138 dividido por 20, 6,9. Então, quer dizer que estaria faltando, já que eu tenho só 5,52, né? Estaria faltando massa do sódio. Daria certo também, Cauê. Certo. Show, show. Galera, qual é a massa de alumínio produzida? Qual é a massa de alumínio produzida? Então, gente, agora que atenção. Os exercícios, às vezes, eles só vão pedir para a gente quem é o agente limitante, quem é o agente tal. Isso é primeiro ano a gente fica fazendo isso. O Enem ou vestibular não vai pedir isso. Ele vai te pedir qual é a massa de alumínio produzida, uma questão discursiva. Você tem que fazer o quê? Você tem que ver se está todo mundo balanceado, se está todo mundo com as proporções constantes. Não está. Então, todos os meus cálculos, a partir de agora, eu vou trabalhar simplesmente com o meu reagente limitante. Quem é meu reagente limitante? É o sódio. Então, quer dizer que eu vou trabalhar com a massa do sódio. Não trabalho mais com a massa do óxido de alumínio. Vou trabalhar com a massa do sódio. Então, eu vou trabalhar só com sódio, porque ele é meu agente limitante.
Então, é ele que vai acabar primeiro, então quer dizer que é ele que vai parar a minha reação. Então, eu trabalhar só com sódio. Eu sempre trabalho com meu reagente limitante. Então, quer dizer que, para essa reação, 6 mols de sódio produziriam 2 mols de alumínio. Ou seja, para essa reação, 138 gramas de sódio produziriam 54 gramas do alumínio. Está aqui. Só que a gente não tem 138 gramas de sódio. Nós temos quanto? Lembra lá quanto nós temos? Deixa eu voltar que eu esqueci. Opa, eu tenho 5,52. Quantos gramas de alumínio eu vou produzir? X. X. Gente, nós já fizemos esse cálculo. Aqui diminuiu quantas vezes? Eu não dividi por 25? Então, é só dividir 54 por 25 também. Então, X vai valer o quê? Vai valer 2, vai dar 50, vai sobrar 4, vírgula aqui, 40 vai dar 1, 2,1. Se quiserem continuar, vai sobrar 15, 150, 6. Mentalmente, 2,16. Vamos ver se é isso mesmo. 54 dividido por 25, 2,16 gramas de alumínio. Galera, a regra de... Não estou inventando uma nova maneira de fazer a regra de 3. Eu só estou falando para vocês que a regra de 3 diretamente proporcional, tanto as suas linhas quanto as suas colunas são proporcionais, cara. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Se você pegar aqui, ó, 54 dividido por 138. Deu 0,39. Eu vou pegar esse 5,52, né? 5,52 vezes 0,39. Quanto que vai dar? 2,15. Porque eu aproximei da 0,39 a alguma coisa, deu 2,15. Se eu achar também essa proporção nessa linha aqui, ó, aqui tem que proporção? Ah, professor, se você tem algumas que a gente consegue enxergar. Deu o dobro, então aqui também tem que dar o dobro. Deu o triplo, aqui também tem que dar o triplo. Diminuiu aqui também. Isso é regra de 3. É uma regra diretamente proporcional. Então, as proporções nas linhas e nas colunas, elas são constantes. Se aumenta, tem que aumentar o outro também. Isso é regra de 3. Tem a mesma coluna, 25. 25. Pô. Galera, grau de pureza para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, tá? Falar de grau de pureza, então. Gradiente grau de pureza é tranquilidade. Então, ó, na reação a seguir, ele vai te dar quanto que ele vai formar. E aí, nós vamos partir do que eu tenho, e do quanto eu formaria se ela fosse ideal. E aí eu vou dividir pelo que ele me deu, pelo que formaria ideal. Então, o real dividido pelo ideal. E vou multiplicar por 100, que eu vou achar meu grau de pureza. Como assim? Olha só. A reação a seguir é realizada para se produzir amônia. Digamos que nessa reação foi utilizado 200 gramas de gás nitrogênio e obtiveram-se 170 gramas de amônia. Qual era o grau de pureza do gás nitrogênio usado no início? Então, ele quer saber o grau de pureza do nitrogênio. Então, eu tenho meu produto. Eu produzi 170 gramas de amônia. Amônia é esse cara. Eu estou trabalhando com esse. Qual a minha relação estequiométrica? 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. Ou seja, para cada 28 gramas que eu usar de nitrogênio, eu vou produzir 14 mais 3, 17 vezes 2, 34 gramas. Por que 34? Cada mol de amônia tem 17 gramas. Concorda? 17 gramas, que é 14 mais 3. Vezes 2, 34 gramas de amônia.
Qual a massa de amônio? Que eu quero saber o grau de pureza do nitrogênio, então quer dizer que o nitrogênio não estava puro. Então, eu produzi 170 gramas de amônia. Então, quer dizer que eu não sei quanto eu tinha de nitrogênio. Gente, aumentou quantas vezes aqui? Fala para mim. Tá na cara, né? Vezes 5. Então, aqui também tem que ser o quê? Vezes 5. 28 vezes 5, 100 mais 40, 140 gramas de nitrogênio. Mas ele falou que usou 200. Se ele usou 200 e pela minha reação, pelo que eu produzi, então quer dizer que daqueles 200 gramas que eu usei, só 140 gramas eram de nitrogênio. O restante era de impureza. Então, qual é o meu grau de impureza? Vou colocar aqui, ó. Qual que é o meu grau de pureza? 140 dividido 200 vezes 100. Ó, corta, 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 corta. 140 dividido por 2, 70%. Poderia fazer regra de 3 também, né? Se 200 é 100%, 140 vai ser X. Dá para fazer assim também. Então, quer dizer que meu grau de pureza na minha amostra é de 70%. Então, quer dizer que em 200 gramas, 70% era de nitrogênio. Fácil também, né? Muito fácil. Galera, era isso aí. Era isso aí que eu tinha que falar para vocês de estequiometria. Espero que vocês tenham Então, Kelly, como que isso é cobrado no Enem? Isso é cobrado da seguinte maneira. Não sei se você... Um minutinho aqui. Vou dar essa olhada aqui. Eu mandei para vocês aqui. Eu cheguei a mandar os exercícios de estequiometria para vocês do Enem? Me fala aí se eu mandei. Mandei, ó. Cálculos estequiométricos do Enem. Ou não mandei? Me fala aí se eu mandei ou não mandei, galera. Aqui, galera, olha como é que isso é cobrado, ó. Da mesma maneira nós estamos fazendo lá, por exemplo, ó, Enem, deixa eu pegar o Enem do ano passado aqui. 2017. Tá vendo, ó? Ele me dá as espécies, ó, meus reagentes que eu estou produzindo. Aí ele quer saber, ó, por exemplo, ó, o ácido acetilsalicílico é sintetizado a partir da reação. Aí me dá a massa molar do ácido salicílico, que é 138 gramas por mol, com anidrido acético, esse cara aqui, usando-se ácido sulfúrico como catalisador. Após a síntese do AS é purificado, o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, o AS é utilizado para medicamento em comprimido de 500 miligramas. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Tá? Então, o nosso trabalho aqui, eu sei que a reação ali, ó, é de 1 mol para 1 mol. Então, se eu usar 138 gramas de ácido salicílico, eu vou produzir 180 gramas de AS. E isso se fosse 100%. Mas meu rendimento é 50%. Então, para cada 108 gramas, eu só vou produzir 90 gramas de ácido acetil salicílico. Para eu produzir 90 mil comprimidos, qual é a massa que eu preciso de ter de AAS? Ácido acetil salicílico. Um pouquinho. Essa aqui é do ano passado, tá? Não, 2017. Então, eu começaria assim, ó. Se cada um comprimido, então, antes de qualquer coisa, teria que fazer assim, ó. Cada um comprimido são 500 miligramas, ou seja, 0,5 gramas, tá?
Então, se eu tenho 900 mil comprimido, ó, 900 mil vezes 0,5 gramas. Então, quer dizer que eu vou precisar, olha só, vamos dividir esse cara aqui por 2, 450 mil gramas. Ou seja, eu preciso de 450 quilogramas de AS. Isso aqui é a massa de AS que eu preciso produzir. 900 mil comprimidos, 0,5 grama cada comprimido, então eu preciso de 450 quilogramas. Ou 450 mil gramas. Vou ter uma terceira, mas pela nossa reação, quer dizer que aí que entra o nosso detalhe, ó. Ele está falando assim, ó. Se você olhar a sua reação já está balanceada, né? Está balanceada. A gente não vai ficar preso ao balanceamento, já está balanceada. Aí o rendimento é 50%. Quer dizer que cada um mol desse produziria um mol de AS. Isso se a reação fosse completada 100%. Mas não é isso que vai acontecer, né? Cada 138 gramas que eu usar de AS não vai formar para mim 180 gramas de AS. Vai produzir só 90 gramas. Então, a gente já partir assim, ó. Uma regrinha de 3, ó. De acordo com o meu rendimento, já que ele é 50%, eu não vou produzir na sua totalidade. Já fazer isso aqui. Deixa eu pegar meu pincel de novo. Fazer aqui. Ó. 138 gramas do ácido salicílico produzem para gente. Não é 180, tá, gente? Vai ser 90 gramas. Por que 90 gramas? Porque o rendimento dele é 50%. Se fosse 100%, eu produziria 180. Se fosse 70%, produziria 70% daquele valor. Então, qual é a massa desse cara que eu preciso para produzir 450 mil gramas? Perceberam aqui o múltiplo aqui, ó? Quantas vezes que está multiplicando aqui? Quantas vezes que está multiplicando aqui? 5 daria 450, 5 mil. Então, seria esse cara vezes 5 mil. 138 vezes 5 mil. Como eu vou transformar em quilo, eu vou ter que dividir por 1.000, que ele quer em quilograma. Então, já vou cortar aqui, ó. Então, ficou 138 vezes 5. 40, vão 4. 19, vai 1. 690 quilogramas. É assim que cai no Enem. É assim que vai cair. Regrinha de 3, interpretação textual, cálculos, observações, transformações de massa, quilograma para grama, densidade de massa para volume. Não, Kelly, olha só, não é Deus me ouça, não. É assim que isso cai no Enem, ó. Você pode ver que todas as questões são assim, ó. Ó, não tem mistério, é assim que cai. Tem que fazer todas essas aqui. Aqui, gente, ó, estão todas as questões que caíram no Enem até hoje. Todas. Eu mandei essa lista para vocês, me responde isso, eu mandei. Hein, Mandou. galera? Hã? Mandou essa e uma outra. Essa e uma outra, né? Então, é isso aqui. Agora, vamos fazer o quê? Sinta rir panela. Não conseguiu fazer um? Manda mensagem para mim. Aí agora, gente, aí agora que entra a individualidade. Na realidade, pode chamar isso de uma idiosincrasia. O que é idiosincrasia? É algo individual, algo único, algo idiosincrático. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nível de conhecimento que vocês vão adquirir vai depender de vocês agora. Mergulhem de cabeça nisso e as dúvidas, ó, Jonassi, professor, aqui, faz para mim, Jonassi, essa aqui, Jonassi, essa aqui, olha, e essa aqui, eu achei essa questão no livro tal, na internet tal, resolve para mim. É isso que vai te levar além, tá? É isso que vai te levar além. Agora, ó,
aplicar tudo que eu mostrei para vocês e ver se vocês conseguem aplicar. Teve dificuldade? Bota para mim. Jonaci, olha só, e essa aqui? Cara, não entendi essa aqui, ó. Essa aqui não entendi, essa resolução tá aqui. Faz de novo, me explica, tal. Sem problema, eu tô aqui para isso. Tá? E agora, ó, arregaça a manga e, ó, cai dentro da stack. Galera, um forte abraço para vocês. E agora eu vou pro terceiro ano. Vou emendar com a do terceiro, beleza? Um abraço. Fui. Ó, não se esqueçam que amanhã, soluções, hein?